a importância da estratégia definida, da diversificação e do gerenciamento de risco para o investidor. Vídeo rápido sobre Magalu, com código de negociação MGLU3, na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 315% ao acionista, contra um retorno de apenas 92% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 4.150, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E de 2021 para cá, após a máxima da companhia, ela já acumulou uma queda de mais de 93%. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Magazine Luiza, que acabou de divulgar os seus resultados, ventos favoráveis para a companhia. Hoje, dia 25, comunicou a operação para o já debatido aumento de capital e, junto a isso, a convocação de uma assembleia para um grupamento de ações na proporção de 10:1. Na soma de todos esses eventos, na última semana a companhia caiu quase 13% na Bolsa de Valores e nessa segunda-feira, logo na abertura, a companhia apresentava uma queda de mais de 3%. A gente vai analisar o balanço da empresa e alguns alertas ainda para o investidor, pontos de atenção e alguns sinais positivos sim para a companhia. Muito se falou do aumento de capital privado desde janeiro e hoje, dia 25, ocorre o início da negociação dessas ações subscritas. Junto a esse movimento, a gente também tem a proposta de grupamento de ações após esse aumento de capital. Então nós temos a subscrição de 640 milhões de ações ao valor de R$ 1,95 e agora nós temos uma proporção do grupamento de 10:1. E isso envolve a totalidade de papéis em negociação da companhia. E grupamento, ele é o processo inverso do desdobramento. Portanto, no valor da última cotação a R$ 1,99, caso isso fosse realizado hoje, vamos arredondar para R$ 2 para facilitar o entendimento. Após o grupamento, o valor de cotação de tela, ou seja, o valor de negociação de Magazine Luiza, a partir de amanhã, terça-feira, seria de R$ 20. É uma proporção de 10:1. Vale ressaltar novamente que isso ainda é uma proposta e depende de aprovação. E uma semana agitada, com aumento de capital, investimento de controladores, grupamento de ações e divulgação de resultado. Resultado esse que a diretoria deu como ótimo e como uma virada de chave para a companhia. Comentário rápido é que na divulgação existe R$ 200 milhões de lucro e R$ 100 milhões de lucro. O que deve ser levado em consideração são 100 milhões, porque esse é de maneira ajustada. Nós vamos ver também o que o mercado e 6 analistas pensam e recomendam para a companhia após esse resultado, só que esse eu vou deixar para o final do vídeo no gerenciamento de risco, o mais importante para o investidor. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Ponto interessante e de destaque realmente não é o lucro, mas sim o operacional da companhia. Ela internamente, as suas margens, vem tendo uma melhora trimestre após trimestre. As vendas de lojas físicas crescendo 4% e o marketplace da companhia, esse é o principal foco dela. Apesar deles ilustrarem um crescimento de 31% ao ano, que parece bonito, a grande realidade, e essa imagem explica para você que não é acionista e que não conhece, ou até mesmo quem virou acionista sem conhecer, essa imagem ela explica a derrocada da companhia. Todas as fichas foram colocadas de maneira errada no e-commerce. Para vocês terem ideia, pessoas de dentro da empresa, grandes investidores, acreditavam que ela iria de fato concorrer com uma Amazon, com o Mercado Livre. Enquanto ela demonstrava um crescimento robusto de 3 dígitos, o mercado estava feliz e a companhia estava em suas máximas.
A partir do momento que isso não se concretizou, que o investimento multibilionário não se concretizou e que o mercado viu que não é tão fácil assim, ela passou a crescer 17%, 16% e no quarto tri de 2023 ela não teve evolução nas vendas online. E o online, por ser mais vantajoso, foi ele que puxou a Magazine Luiza naqueles múltiplos extremos de preço sobre lucro, e essa imagem explica o porquê da derrocada da companhia na B3. Por que desse foco? Por conta de rentabilidade. Não dá para comparar a rentabilidade de uma loja física que tem custos altíssimos, depende de capital intensivo, com o marketplace, que as margens são muito altas. Tudo isso se traduz em que a gente entra nos destaques financeiros da companhia, falando do quarto tri de 2023, porque o anual ele não foi tão legal, a gente ainda fala de um prejuízo de mais de $500 milhão no ano fiscal de 2023, porém exclusivamente do quarto tri. As vendas não foram legais, e esse de fato é um ponto negativo desse trimestre. Pontos positivos: margens. Novamente, melhoria de margem, melhoria no EBITDA. O operacional da companhia melhorou muito. A gente fala de uma empresa que nos últimos 2 anos vem em prejuízos multimilionários. Pontos positivos? Sim, temos. O que eu gostei de ver nesse balanço foi uma melhora no fluxo de caixa. Quando a gente via a companhia derrocando 90%, muita gente comentava, inclusive grandes investidores, da possibilidade dessa empresa quebrar. A posição de caixa da companhia melhorou, a relação dívida líquida versus EBITDA e a dívida líquida versus EBIT, que eu trouxe no outro vídeo, que beirava 10 vezes, também melhoraram. Hoje a gente fala de uma posição total de 9 bilhões de reais em disponibilidades. A gente fala de uma empresa endividada, a gente fala de uma empresa com dificuldades financeiras, porém 9,1 bilhões de disponibilidades é algo muito relevante, pouca gente considera quando citam a possibilidade de falência apenas por acompanhar a cotação da companhia. Ponto interessante, ponto aquele que pune a empresa nos últimos 2 anos, é o resultado financeiro da companhia. Por quê? Quando a gente pega toda a linha de juros da companhia, 2022 contra 2023, a gente percebe crescimento em todas as linhas. Quando a gente fala de juros, empréstimos e financiamentos, aquilo que já havia sido altíssimo em 2022 aumentou no ano fiscal de 23. Por isso vocês enxergavam ela em reuniões lá em Brasília, pedindo até de uma maneira descabida para o presidente do Banco Central para que ele baixe os juros. Esse é o real impacto dos juros em empresas altamente endividadas e empresas sensíveis à taxa Selic, principalmente varejistas. A gente teve uma melhora no quarto tri, mas no ano fiscal fechado, 23 contra 22, lucro líquido de 200 milhões, o que nos interessa é o lucro líquido ajustado, só que de maneira anual o prejuízo saltou 50%, um prejuízo de 400 milhões em 2022 e um prejuízo de 550 milhões em 2023. Magazine Luiza, que coberta por 14 casas ou 14 analistas, tem 10 recomendações para neutra, 3 recomendações para compra e apenas uma recomendação para venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Como a gente analisou o balanço da empresa, eu vou me utilizar apenas de 2 imagens para facilitar o gerenciamento de risco dela. O ROI dela é negativo historicamente em menos 81, muito contaminado por esse período de 1.500% de rentabilidade negativa. Porém, rentabilidade negativa para ela não é algo extraordinário. O que ocasiona isso está aqui na parte de baixo, que eu já separei para vocês. Esse é um grande problema da empresa e do varejo. Margens extremamente comprimidas. A gente fala de uma margem líquida de 0,5%. O atual é negativo, é de menos 1%. Então você imagina você como empresário ter um negócio que a cada R$100 investidos, ele te retorna 50 centavos. Existem flutuações? Sim. E aqui um comentário e um ponto extremamente interessante para vocês. O setor do varejo ele é extremamente sensível a Selic, ele é extremamente sensível a margens. Por quê? Porque apesar de parecer pouco para qualquer outra empresa ordinária, uma empresa de utilities, por exemplo, uma variação na margem de
20% para 21% é muito pouco sensível. Porém, para uma empresa dessas, quando ela sai de uma margem negativa de -1 e ela tem uma margem positiva de 1 no ano seguinte, a sensibilidade é tamanha que a gente pode enxergar uma valorização na cotação da companhia na ordem de 100, 200, 300% por uma melhora de 1, 2 pontos por cento na margem. São empresas extremamente sensíveis por conta de margens comprimidas. Magalu é uma empresa que não remunera os seus sócios e preço teto da companhia também é algo que não vale a pena de desprender tempo. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Magazine Luiza, uma empresa do setor de varejo, e ela obtém nota 1. Ela tem o maior caráter especulativo. O que o mercado ou os analistas enxergam para a empresa? Eles viram uma contração nas vendas, da qual eu também comentei com vocês, e que esse é um ponto negativo. Esse resultado, apesar de um lucro, não é tão positivo quanto a empresa divulgou. Nós tivemos fechamento de lojas impactando a receita e as ações não reagiram bem na divulgação do resultado. Foi observado sim uma melhoria na rentabilidade, as margens melhoraram. Qual que é a visão para a companhia agora? Uma expectativa de melhora na taxa de juros, resultado financeiro da empresa vai melhorar sim, só que novamente no contrassenso, e eu alertei em vídeos anteriores, enquanto muita gente se posicionou na empresa esperando uma alta agressiva nas ações por conta do início da queda da Selic, eu trouxe em comentários anteriores que essa queda ela é lenta, ela é gradual, e nós ainda teremos o ano de 2024 com uma Selic muito alta, e o que traz o maior impacto para esse tipo de empresas é uma queda brusca, o que não vem acontecendo até hoje, e a maioria das casas de análise ainda enxergam os desafios, com todas elas colocando neutro, 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 manutenção e apenas 2 empresas colocando para compra. Daqui para frente, comentários de cunho pessoal, a minha opinião quanto à empresa e a minha felicidade pelo momento atual. A gente tem uma empresa que chegou a ser negociada a 414 vezes os seus lucros. Hoje, todos esses múltiplos obviamente são distorcidos e negativos, prejuízos milionários derivados de margens comprimidas. Esse é o principal motivo da gente ter tanta recuperação judicial no varejo, só que não só brasileiro, isso não é exclusividade nossa, lá fora também. Então a gente pode falar de ReHap, Cultura, Tokstok, Marisa, Amaro, Americanas, setor farmacêutico e demais. Eu enxergo isso para a Magazine Luiza no pior momento da companhia? Não. Os números não me mostram que a empresa corre esse risco. Sempre falo a necessidade e a importância da estratégia, diversificação, estudo, gerenciamento de risco e de se entender como investidor para agir da maneira correta. Um investidor que ainda olha apenas cotação, investe de maneira descabida, acreditando que vai multiplicar o capital por 30 vezes, porque em algum momento a companhia chegou a ser negociada a valores altíssimos. Esse é o motivo errado. Dificilmente essas empresas vivem isso, e é nesse momento que o investidor leva o troféu do canal para casa. É impossibilitado de se fazer isso? Não, e esse é o motivo correto para se investir na empresa. Estudo, gerenciamento de risco, diversificação, através de aportes com sabedoria. O ponto principal desse vídeo, e o ponto que também me alegra, é o que o mercado hoje se aproxima do valor real da empresa. O valor real da empresa é 1,90? Não. Porém, o valor real da empresa também jamais foi uma valorização de quase 6.000% em apenas 3 anos. A gente fala de um dos momentos de maior especulação no mercado brasileiro e esse momento acabou. Hoje está todo mundo mais pés no chão, hoje está todo mundo mais ciente da competitividade Mercado Livre, Amazon e de que não, a Magazine Luiza não vai superar nem Amazon e nem Mercado Livre, e nós começamos a buscar um ajuste nessa relação de real valor da empresa. Com melhora das margens, com queda da Selic, com volta do consumo, a companhia vai continuar cotada a R$1? A minha opinião é de que com uma melhora nos números, lucro segue cotação e não, ela não vai continuar nesse valor. Nós temos uma empresa de varejo em extrema dificuldade, em contrapartida uma posição de caixa sólida ainda, e o mercado hoje começa a entender que ela jamais deveria ter sido negociada àqueles preços.
Portanto, hoje falamos de Magazine Luiza. É importante ter muita sabedoria para fazer investimentos nesse setor. Varejo é um setor complicado. Cuidado ao se entenderem ou se imaginarem como sócios desse tipo de empresa, com percentual muito alto do seu capital. Quanto mais ciência o investidor tiver do tamanho da especulação, melhor para ele. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou não. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!